aí para ver? Além disso, ou paramos por aqui? O que vocês acham? Cara, eu tô com esse problema que você, eu só tenho iPhone, né? Não tenho testado no Android, mas a responsabilidade não funciona muito bem. E antigamente funcionava. Então, se alguém de vocês tiver Android aí, puder acessar aí, eu vou passar o link para vocês me dizerem se está certo no Android ou não. Olha, o único cara rico que eu conheço aqui que talvez tenha é o Claubici e o Gilberto aí, né? E Não, o não, eu Eric, preciso talvez, né? ser atestado no Android. Então, Entendo, Regis. É o contrário, oi? Regis. É o Ah, tá, contrário, tá. pô. Ele quer a plebe poder testar no Android, pô. É o inverso. Ah, tá, Pô, tá, vocês tá. Não, são esse eu ruins, hein? tenho, esse eu tenho. Agora, Júlio, para Android, cara, você pode fazer o emulador, que aí você consegue testar tudo no Android. Android você testa direto na sua máquina. O Marlon escreveu que tá ficando bom meu app com responsividade, só que se ele souber que não funciona, vai ser... Pois é, mas aí, que negócio, fazer esse teste aí no Android. Porque a maioria dos equipamentos, cara, a maior parte do povo usa Android, né? Em si, os smartphones aí, né? Numa proporção, né, Eric? E a Mas, proporção é muito grande a nível mundial. Mas tem mercados, né? Tem públicos, depende muito do seu público. Tá? Então existem produtos que você vai ter um direcionamento maior para Apple, e a maioria dos outros você vai utilizar com o Android. Mas a grande vantagem do Android é que você pode facilmente criar um emulador. Você está fazendo com Flutter, não, o Júlio? Me lembra aí. não, é PWA. PWA, né? Mas você tem o Visual Studio instalado. Tenho O VS Flutter, Code. Então, tenho tudo. Então, aí pelo VS Code, você abre o emulador, que é muito mais rápido, e aí você digita, você instala o seu PWA dentro do emulador, você consegue fazer tudo direto no emulador. O emulador do Android, ele facilita bastante. Diferentemente do iOS, que eu, por exemplo, não consigo testar, porque eu não tenho o dispositivo do iOS. Eu até sei que existe como você fazer uma locação na web para você poder testar, mas eu ainda não me aprofundei porque o mercado meu, no caso, que vai testar lá na empresa, é tudo Android, né? Tablet com Android, então não tive ainda essa real necessidade para poder fazer o teste. Mas o contrário é mais fácil. Mas ele estava funcionando bem no iPhone. Ele deixou de funcionar. Júlio, mas isso é normal, cara. Com os ajustes que estão sendo feitos em versão beta, você, para poder implementar uma coisa, você acaba dando uma bagunçada em outra. Isso, infelizmente, é normal. São consequências da gente estar na vanguarda, né? A gente está testando ali um negócio que está em desenvolvimento ainda. A hora que ela estiver estável, aí você pode ir para produção. Não adianta, não. Oi? Só quando ela estiver estável, virar uma versão oficial, você pode botar isso para produção. Porque senão, isso aí a gente sempre tem vindo, desde a versão 8.9, né, o Eric? Desde o 8.9, 10, aí dá 10 para frente, então, né? Sempre assim, mexe numa coisa, uma outra, uma vez básica para. Tem coisa básica que parou lá no 10 que até hoje não funciona mais, né, Eric? É verdade, sim. De repente pode ser o que eles implementaram o PWA sobre o que eu tinha implementado manualmente, né? É possível.
É possível, sim. Aí você vai ter que comparar o código gerado para ver onde que está conflitando, entendeu? Ou, não sei como é que está o atendimento deles lá em relação a isso, mas você pode também exportar o seu projeto e colocar lá no Helpdesk para eles poderem testar. Eu vou te ser sincero, eu não sei como é que está o tempo de resposta disso. Ah, tá, não é o nosso tempo de resposta. Muito, muito defasado o nosso. Bom, agora como eu sou só cliente, eu me divirto, né? O Pois Eric, é. Diga, deixa eu fazer uma pergunta. O Marlon é da onde? o Marlon, ele é lá de Rondônia, lá Roraima, lá na selva lá. Bom. Não, ele parece que tem uma metralhadora para falar, meu. Putz, grama. Mas é normal, né? Um garoto novo ainda, tá? Vai acelerando mesmo, isso é normal. Então, tá bom. Eu que já O não sou Fábio, treinado no o português, é Fábio postou, complicado. o Fábio postou aqui que montar um ambiente para mobile seria uma boa sugestão. Tá bom. O ideal, Fábio, seria fazer o seguinte: montar uma máquina virtual com Windows zerado e a partir daí ir fazendo. Só que é muita coisa, não daria tempo da gente fazer isso em uma reunião de 2 horas. Você tem que instalar o Android Studio, aí você tem que configurar a questão das variáveis do Java. O ideal, eu gosto mais de trabalhar com o VS Code. Poderia fazer o quê? Poderia mostrar o ambiente já instalado e configurado e passar alguns caminhos para vocês poderem seguir, tutoriais e tudo mais. Instalar tudo, fazer tudo, todos os passos, é bem demorado. O Júlio, o Júlio pode confirmar aí que já penou bastante nessas configurações aí. É realmente complicado. Então não daria tempo para a gente poder fazer isso numa segunda-feira, não. Eu estou há 3 meses nisso e Mas ainda não consegui fazer. o meu ambiente tá show de bola. Eu já fiz vários ambientes aqui na empresa, já fiz várias vezes. Mas dá para poder mostrar, fazer um overview e tal, e dizer mais ou menos como que você vai colocar aquilo ali. Porém, aquilo que eu estou dizendo, instalar do zero vai ser penoso, cara, vai ser complicado. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer desse jeito sim. Dá para fazer, mostrar quais são as ferramentas que você vai ter que instalar, né? E aí, tutorial na internet para poder ver como é que instala, não tem muito mistério, não. Só que tem bastante coisinha, tá? Não é uma coisa assim muito simplesinha, não. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com o VS Code, tá? Apesar de também ter o Android Studio instalado. Existem casos quando a gente está aprendendo, né? Então tem tutorial que o cara explica lá pelo Android Studio e aí você vai lá no Android Studio, tenta. Uma coisa que é um pouquinho chatinho, bem complicadinho de fazer, é a build do APK, entendeu? Então tem tutorial que vai para um lado, tem dica do Regis que vai para o outro, mas também não funciona. E aí você segue um tutorial, também não dá certo. Essa parte, para mim, eu achei que foi a mais cavernosa até agora. É a hora de você gerar a key, gerar a chave e fazer essa APK. Por incrível que pareça, o batchzinho que o Marlon disponibilizou no que o GVince gera está quase bom. Ele tem uma melhoriazinha para fazer quando você tem espaço dentro de um caminho do Windows. Então você tem que colocar ali entre aspas duplas e tal, tem uma mexidazinha para você fazer no batch. Mas foi um dos que deu mais certo para mim, entendeu? Facilitou mais para poder usar. Mas isso aí poderemos sim agendar para a semana que vem, se for o caso, da gente poder mostrar e falar um pouco sobre esse ambiente. Aí eu posso fazer isso aí sim dessa forma. Eu apanhei uns 5 dias para montar todo o ambiente. Ele começou a dar uns erros aí que você tem que ir procurando, não, que tem que atualizar aquilo, não, que o caminho do Java, um monte de coisa dá erro ali que você não sabe nem o que é. O que eu perguntei, Eric, a partir do Visual Studio instalado, né? Para instalar não tem necessidade, mas a partir da configuração,
como que eu testo como que eu monto um ambiente para poder testar um mobile junto em tempo de desenvolvimento, entendeu? É a coisa mais próxima, já passando. O VS Code eu nem sei, nunca instalei, né? Não sei nem como é que funciona, se a gente precisa dele, então é só, acho, um overview mais para quem não sabe nada, né? Pô, legal. Isso aí dá para fazer. A gente acredita que uns 30 minutos aí seja suficiente, entendeu? Porque já tendo as ferramentas instaladas, aí eu te explico aí mais ou menos o que se espera de cada uma delas. Agora, é aquilo que o Júlio falou, existem alguns detalhezinhos de configuração que também dependem de máquina, tá? Dependem de Windows, um vai enfrentar de uma forma, o outro vai ser de outra. Então, dá para falar assim de uma linha geral, aquilo que precisa, e as dificuldades aí a gente vai trocando ideias à medida que vai aparecendo e muita pesquisa no Google mesmo. Mas o Visual Studio, por exemplo, o VS Code, não, quando a gente fala de Android, você até tem o Xamarin que você usa no Visual Studio normal, mas o VS Code, para mim, está muito melhor, porque ele é muito mais leve. Na hora de você carregar o emulador, por exemplo, o Android Studio ele é muito pesado, ele exige muito de máquina. E aí, meu notebook, por exemplo, está com 8 GB de memória, cara, ele senta. Entendeu? O desktop está com 16, legal, aí você já consegue trabalhar mais solto. Mas um notebook com uma máquina com 8 GB, ele já vai ter problema para você conseguir. Você vai esperar, vai demorar, entendeu? Mas o VS Code, para mim, tá sendo muito melhor para poder trabalhar com Flutter. E eu estou fazendo, inclusive, aplicação direto, né, com código nativo mesmo, porque eu tenho a necessidade de trabalhar com aquela mesma história que a gente estava conversando com, acho que foi o Antônio mais cedo, né? A questão de você ter a necessidade de fazer um aplicativo offline. Então, eu preciso ter um banco de dados no dispositivo para poder fazer o tratamento de dados e depois fazer a sincronia. Isso eu não consigo fazer se não for num app nativo. Então, Você está por isso que o usando o Marlon Mongo. falou, o Eric tem e tal, mas é porque é a necessidade. Eu tive que fazer para poder atender essa necessidade. Você vai usar MongoDB ou SQLite? Dentro do Flutter, lá dentro do dispositivo, é SQLite mesmo. SQLite. E aí eu tenho uma web API, mas feita em .NET Framework mesmo, que é o mesmo que a gente usa no GVince 4.6.1. E aí lá eu tenho dois caminhos. Eu tenho um caminho de conexão com o SQL Server, que é o normalzão que a gente usa na empresa, mas eu tenho um outro caminho de log que a gente está fazendo, que é o NoSQL da Azure, que é o Cosmos DB, que na verdade é um MongoDB que a Microsoft criou o produto dela e vende, né? Mas a essência, até o conector que você usa, o drive de conexão, é o do MongoDB mesmo. Então, na nossa aplicação, hoje a gente faz esse caminho. Você joga pro dispositivo, né, pro mobile, aí você sincroniza, ou seja, atualiza a base de dados dele, que é o SQLite, faz o que precisa fazer e depois envia. Aí, quando você envia, conecta com a API e a API manda para os dois lugares. Manda para o SQL Server e para o Cosmos DB. E o que o Marlos falou ali, que no futuro e tal, que a gente precisa estudar JS, JavaScript, e a questão do banco não relacional, né, o MongoDB, que é um dos mais famosos, e existem outros caminhos também, por exemplo, o Cosmos, na Microsoft, é uma mudança de conceito muito grande em relação às aplicações que a gente trabalha, né? Então, você falar de banco relacional e banco não relacional, banco, digamos assim, não relacional é meio esquisito, mas é um banco direcionado a documentos e tal, é uma mudança de conceitos bem interessante. O GVince vai evoluir para isso, já tem uns 2 anos mais ou menos que a gente vem conversando sobre isso, né, com o Silvano, com o Danilo e tal. Essa questão da API, que o Marlon falou, que se faz o login pela API, isso foi criado já há algum tempo atrás, quando eles estavam fazendo os dispositivos mobile, né? Lá no caso do Android, que aí você fazia a parte da conexão para ter o ID do dispositivo para começar o push notification.
Esse push notification não é novo, não é uma coisa que está vindo na 2020. Ele já vem lá de trás, só que não estava tão redondo. Agora está investindo mais para poder fazer. Porém, como que é feito? Essa autenticação, ela é feita via API, ou API, enfim, depende da pronúncia. Mas é feito via API com o .NET Framework que a gente já utiliza. A SSI, o gVince, ele gera isso por debaixo dos panos, né? Ele disponibiliza todo esse código. Se você quiser, por exemplo, utilizar o Postman, que é uma ferramenta das mais utilizadas para você poder consumir API, você pega a sua aplicação que foi gerada para mobile e você conecta com o Postman, você vai lá e faz a transação normal, entendeu? Faz o GET, vai pegar a informação, vai consumir aquela API. A tendência, aquilo que a gente já vem conversando... Você poderia escrever ali no chat como se escreve, que eu estou tentando fazer uma integração com uma API dos cartões de crédito para fazer cobrança via web. Aí estou apanhando também. Mas aí depende depende do fornecedor, no caso, né? O conceito básico da API, ele é muito, digamos assim, linear, é bem parecido para todos eles. Qual que é a ideia? Eles te dão um endereço, você vai ter que primeiro pegar uma autenticação. Eu tomei uma coça muito grande, Júlio, eu apanhei bastante em relação a isso. É que primeiro você tem que fazer uma conexão para você poder pegar um token de autorização. Isso. E aí, depois, o consumo que você fizer, você passa esse token. Eu tomei uma coça grande na época para poder entender isso, né? Que, na verdade, você faz uma conexão para um endereço diferente e aí depois você pega esse token e vai fazendo o consumo, né? E geralmente, nessa empresa que eu fiz a conexão, esse token ele tinha validade de 24 horas. Então, ou seja, você fez a autenticação uma vez por dia daquele camarada, você aproveitava aquela autenticação. E aí, qual que é a ideia? A ideia são os sistemas se comunicarem sem a necessidade de interface humana. Então, troca de arquivos de um lado para o outro. Só que, como eu já comentei um tempo atrás, antigamente se fazia essa comunicação com arquivo XML. Isso daí perdeu muito do espaço. Já há um bom tempo isso está sendo substituído por arquivos JSON, que é assim, ó. Esse é como se escreve, né? O arquivo JSON, arquivos JSON. Então, esse arquivo JSON nada mais é do que um arquivo texto, né? Só que ele ficou muito mais facilitado, com uma ideia muito próxima de orientação a objetos. Então, você pega, por exemplo, um objeto encadeado, e aí você monta esse objeto através de uma string, e você manda para lá e para cá essa informação. Então, praticamente toda a API que você olhar hoje, ele vai ter suporte a JSON. Algumas ainda tem para XML, outras já não tem mais. Tá? Agora, o JSON, com certeza, você vai ter todos eles tendo esse objeto JSON aí. Dá uma olhada aí, eu enviei. É JSON, né? É JSON. Esse JSON é JSON, enfim, aí vai depender da pronúncia. Mas é esse tipo de formato que a informação vai para lá e para cá. Inclusive, eu até apresentei não sei se foi semana passada ou retrasada, uma solução que eu fiz para o caso do grid, né? Que era uma view que eu precisava capturar o evento, tinha que trocar informação do lado do cliente, do lado do servidor. Eu cheguei a mostrar para vocês que eu estava usando dessa forma aí. Só que eu peguei no final essa aí, eu não consegui chegar a tempo para essa aula. Agora tem que integrar esse JSON com a minha... Esse que você postou é um documento com formato JSON, exatamente isso aí. Sim. É isso que envia para que eu possa fazer a cobrança automática via web. E aí você vai não só enviar, como receber. Toda a comunicação entre os sistemas vai se dar através desses arquivos aí. Pois é. Existe um
um site, deixa eu ver se eu posto para você aqui, que você consegue pegar esse documento e ter uma visualização mais bonitinha. Dá uma olhada nesse cara aí que eu vou mandar para você agora. Ele é um formatador do arquivo JSON. Existem vários, tá? Isso aí é só um deles que eu usei recentemente. Então, é online, você entra nesse site, copia esse cara, cola o texto, vai na abinha do lado, ele mostra para você o documento todo formatado. No formato? Ou no vídeo? Ah, tá. Ah, olha só. Dá para entender bem melhor aí. Sim, ele ajuda a visualizar melhor a estrutura do documento. Beleza, cara. E aí, essa questão do documento JSON em si, tá? Você tem um monte de coisas. Por exemplo, o próprio C Sharp, hoje em dia, ele já tem uma integração tão grande que se você tiver um data table, por exemplo, você tem um resultado, né, de uma query que você foi lá, pegou um data table. Você pega aquele resultado daquele data table e já formata em JSON com apenas um comando. Você vai ali, simplesmente um comando ele junta. Aí a gente usa esse termo de serializar, né? Ele serializa para o formato JSON e desserializa para o formato que você quer, em formato de objeto. Então você consegue transformar objetos já direto para o JSON e consumir esses objetos também. Então você manda para lá e para cá e você já não precisa ficar tentando saber o que tem, né, na posição tal, da linha tal, como a gente fazia no antigo TXT, né? Antigamente, para a gente ler um arquivo TXT, você precisava saber qual era o script, né? O que tinha de informação em cada coluna. E aí depois veio o XML e começou a criar aquele conceito de tabulação, né? De um objeto dentro do outro e tal. E o JSON facilitou muito mais esse uso com objetos. Então, a orientação a objetos com JSON ficou extremamente facilitada e as linguagens, o C Sharp não é diferente, elas já estão tendo facilitadores para você consumir esse formato. Caso você queira, Júlio, a gente pode até fazer o quê? Semana que vem, deixa já, ver se a gente já deixa mais ou menos agendado para eu poder explicar de novo, mostrar de novo aquela minha solução que eu fiz mandando o arquivo do cliente para o servidor, formatando o arquivo no JavaScript, mandando para o servidor, decriptografando no servidor, tem essa informação já lá. Beleza. Mas, cara, esse abrindo com o viewer que você enviou, ele já me deu uma ideia de muitas coisas aí. Facilitou bastante isso aqui. Agora você entendeu bem qual é o conceito do JSON, como é que é a ideia do formato do documento. Em 1 minuto. Foi só olhar aqui e já deu para entender. Beleza. Professor Regis. Opa. Diga, Eric. Tá contigo aí. Falei demais já. Não, já estamos nas 10 horas, né? Falta mais 3 minutos. Já tá na hora de dormir. Eu e o Gilberto. O Gilberto deve até ter saído já. O Gilberto já deve estar no terceiro sono. Rapaz, eu já tô com o travesseiro debaixo do braço aqui, ó. Encostado na mesa. Assim. Olha, hoje eu posso só falar uma coisa pra vocês. O Claubeci tava ali, ele até aprendeu com o Eric hoje. Olha que o mestre tava ali, ele aprendeu com o Eric, hein? Não, isso aí é coisa fina. O Claubeci hoje só ficou quietinho aí, ó. Não falou nada, só tá aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo o quê? Isso aí tudo foi ele que ensinou pra gente. É verdade, né, meu amigo? Eu sou estudante aqui também.
Ah, não vem, meu, não vem. Só tava aí quietinho aí, só ouvindo se nós estávamos falando certo ou não, né, Eric? Só bebendo da fonte, rapaz. Os puxão de orelha vem depois. É, É verdade. Mas é isso aí. Acho que hoje já deu para aproveitar, né? Acho que foi bem proveitoso hoje. foi um prazer ter vocês aí junto aí, tá? Esses amigos virtuais aí, certo? Muito bom, prazer. Fiquem bem durante toda a semana aí, se cuidem, tá? Certo? É, Um abraço a para todos. todos. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço a todos pessoal. aí. Um abraço a todos aí. Boa semana. Boa semana. Obrigado a todos aí. Boa semana também. Obrigado também. Tchau.